plantar e colher. Vamos aprender? Na aula anterior, nós aprendemos sobre os tipos de solo, o arar e o plantio. E agora vamos ampliar o nosso conhecimento. Observe as imagens. Aqui nós temos a irrigação e aqui a drenagem. A água é muito importante para o crescimento das plantas, mas deve ser utilizada na quantidade certa. Quando o terreno em que a plantação será feita é muito seco, ou o plantio é realizado em um período de pouca chuva ou nenhuma chuva, é preciso irrigar a terra, irrigar o solo. No entanto, se ele é muito úmido ou a plantação é feita em um período de muitas chuvas, é necessário drenar a água, retirando o excesso. Os agricultores procuram atender às necessidades daquilo que está sendo cultivado, como por exemplo, uma plantação de arroz precisa de muita água, uma de milho não precisa. Plantio em nível. Você sabia? Uma forma de evitar a erosão e o desperdício de água nas plantações é preparar o solo de acordo com o nível do terreno. Nessa técnica de cultivo, são construídas barreiras, curvas de nível, terraços ou outro método indicado por um técnico, a fim de impedir o escoamento da água. Você pode observar aqui do lado o cultivo de arroz em curvas de nível. Você já ouviu falar de adubação? Os adubos são substâncias que enriquecem o solo. Muitas vezes, a falta de nutrientes nele torna necessário a sua adubação, ou seja, a reposição desses nutrientes. E por quê? Para quê? Para que as plantas nasçam e cresçam saudáveis. Nós temos o adubo orgânico, que é feito com esterco ou restos de folhas, frutas e animais, ou nós temos também o esterco sintético, também conhecido como fertilizante, produzido nas indústrias. Árvores frutíferas que não dão fruta, flores que não querem saber de florir, sementes e mudas com preguicinha de sair da terra. Tá na hora de botar esse pessoal para trabalhar, não tá? Tá faltando adubo. Existem várias apresentações dos adubos. Tem adubo em forma de pastilha, por exemplo, mas esse não é para comer, tá bom? Tem os farelados, tem os granulados, tem os adubos líquidos que podem ser pronto uso, para você borrifar nas plantas, ou para diluir, os adubos concentrados. E tem também um grupo grande de adubos orgânicos. Os adubos orgânicos devem ser misturados na terra na hora do plantio e depois regue por cima. Qualquer um deles ajuda a manter sua planta bonita e saudável de forma natural. Só não vale falar que você quer um adubo que não tenha química, porque química tem dos dois lados, tanto nos adubos minerais quanto nos orgânicos. Afinal de contas, tem química até na gente, nos meus ossos e nos seus tem cálcio, no nosso sangue tem ferro e por aí vai. Então, os orgânicos também têm química, mas de fonte orgânica, diferentemente dos minerais que têm química de fonte rochosa, vem de rochas o nutriente que você vai colocar nas suas plantas. Que informações importantes! Eu quero te perguntar, você já ouviu falar
de rotação de culturas e adubação verde? A rotação de culturas é uma forma de recuperação do solo que melhora as propriedades dele e reduz a erosão. Para realizá-la, basta alternar anualmente diferentes tipos de cultura em uma mesma área agrícola, como, por exemplo, em um ano planta-se milho, no ano seguinte planta-se soja. A adubação verde é um método de adubação orgânica em que um vegetal é plantado para servir de adubo para o outro. Vamos falar de defensores agrícolas. Uma das maneiras de aumentar a produção agrícola é combater as pragas e as doenças das lavouras, geralmente causadas por fungos, insetos e ervas daninhas. Por isso, muitos agricultores usam defensores agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos. Infelizmente, o uso dessas substâncias podem causar danos ao ambiente. Elas destroem os nutrientes do solo e matam os seres vivos que nele vivem. Além disso, contaminam os produtos, tornando nocivos à saúde. Mesmo depois de lavados, eles continuam contaminados. Ao olhar esta linda plantação, não dá para saber se o que é cultivado ali esconde um perigo para a saúde. Por trás da bela paisagem, com alfaces verdinhos, à espera do momento da colheita, pode haver uma quantidade enorme de veneno. Volume de mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos sendo utilizadas no país. Isso é um volume bastante grande e necessariamente acaba tendo uma possibilidade de contato da população com esse agrotóxico por várias vias. Então, tem o contato, que é um dos contatos principais, né, onde a gente tem o maior número de exposição, que é do trabalhador rural, onde a gente tem aí que a maior quantidade, né, de produção que a gente tem no país ainda é da agricultura familiar. Então, a gente vai ter uma estrutura aí que as pessoas, na maioria das vezes, não utilizam os EPIs de maneira adequada, por vezes conseguem ter acesso ao agrotóxico sem o receituário agronômico, correndo o risco de utilizar o agrotóxico ou de maneira indevida ou para uma cultura que não é indicada. Então a gente tem várias situações que possibilitam o contato aí dos trabalhadores, né, com o agrotóxico. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa hoje a primeira posição no ranking mundial dos países consumidores de agrotóxicos. O objetivo é controlar pragas e aumentar a produtividade, mas o uso excessivo acaba por colocar em risco toda a população, não só os consumidores, mas principalmente os trabalhadores rurais, pelo contato direto com o veneno. O excesso nos agrotóxicos se tornou um problema de saúde pública. Controlar o uso é também proteger a saúde humana. A gente tem todo um procedimento bastante rígido para registro dos agrotóxicos, que é um procedimento que passa pelos Ministérios da Saúde, Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Todos esses 3 ministérios têm que dar o seu aval para que esse agrotóxico entre no mercado. Então vão ser avaliadas todas as questões relacionadas à fitotoxicidade, ou seja, aquele agrotóxico ele pode ser tóxico para a planta, a agricultura vai dizer isso. O Ministério do Meio Ambiente vai dizer como é que vai ser esse agrotóxico no ambiente. Eu vou ter algum problema com os animais, com as plantas, no ambiente de maneira geral, né? Desde o micro biológico vai ser analisado até as questões. E a saúde vai ver o quê? Como é que vai ser a exposição? Quer dizer, ele pode ser um agrotóxico que não cause fitotoxicidade, ele pode ser um agrotóxico que não tenha um impacto muito grande no meio ambiente, mas ele pode ser extremamente tóxico para a população. O comportamento do agrotóxico é bastante complexo. Independente da forma como foi aplicado, ele atinge não só a plantação, mas também o solo e as águas, por conta da ação do vento e das chuvas, o que faz
faz com que o produto se espalhe. Qualquer que seja o caminho do agrotóxico no meio ambiente, o homem é o principal receptor. Quem já sofreu com o uso do veneno, como o produtor rural Joy Vale, sabe bem os danos. A solução foi partir para o cultivo de produtos orgânicos. Como o veneno ele é lipossolúvel, quer dizer, ele é solúvel em gordura, ele não sai no xixi, ele não é hidrossolúvel. Então nós tivemos um problema. Em função disso, vendo que o que a gente produzia de alimento com veneno não era realmente alimento, não trazia saúde, é que a gente resolveu parar de produzir. E à época nós conhecemos a agricultura alternativa, dita alternativa, que era produzir sem veneno. O cultivo é feito sem o uso de adubos químicos. Com as plantas, seja convencional ou orgânicas, o nível nutricional, os elementos nitrogênio, fósforo, potássio, o nível de exigência é a mesma, não muda o fato de ser orgânica. Porém, nós pegamos e utilizamos esses adubos, todos eles de origem vegetal. Trabalhar com uma cultura que não recebe nada de agrotóxico, então é uma segurança não só para o consumidor, mas fundamental para o operador, para o colaborador que está no dia a dia ali naquela cultura. Chega de agrotóxico. Agora nós vamos falar de hidroponia. Você sabia? A hidroponia é uma técnica de cultivo sem solo, na qual as raízes das plantas ficam mergulhadas em uma mistura de água e nutrientes necessários para o seu crescimento. O plantio é simples, tem baixo custo e pode ser feito em locais pequenos. Devido ao uso da água potável, os alimentos produzidos por meio da hidroponia são saudáveis e não correm o risco de contaminação. Queimada. Quando eu leio essa palavra, eu já penso na Amazônia. Quanto desastre está acontecendo por lá. O fogo está devastando a natureza. Mas você sabia que a queimada também é uma técnica agrícola? Sim, essa técnica ela consiste em queimar toda a vegetação do local em que será feita a plantação e, como resultado, a área fica completamente limpa e as cinzas servem como adubo. No entanto, apesar deste método ser barato, a queima também é prejudicial. A queimada é prejudicial. Provoca erosão, morte de pequenos animais e de outros seres vivos que moram ali no solo e também elimina os nutrientes da terra. Além disso, ocorre o risco deste fogo fugir da área delimitada, sair do controle. Você vê constantemente campanhas sendo realizadas no combate ao fogo, porque o fogo realmente destrói. Órgãos que cuidam do meio ambiente constantemente estão realizando essas campanhas. Agora é com você, chegou a hora da atividade. Página 121, questão 2. Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Letra A. A aração oxigena o solo e melhora a infiltração da água. Verdadeira. A minhoca cava buracos no solo, atrapalhando a oxigenação da terra. Falsa. Quando o terreno é muito seco, deve-se fazer a drenagem do solo. Falso. Caso ocorra período sem chuva, é necessário irrigar a plantação. Verdadeira. Os adubos são substâncias que empobrecem o solo, deixando-o sem nutrientes para a planta. Falso. Página 123. Questão 3. Observe os quadrinhos e responda à questão. Conte
brevemente, nas linhas abaixo, a história representada acima. Esta resposta é pessoal, é com você. Letra B. Os passarinhos comeu o fruto da lavoura e passou mal. Será que esse fruto também fará mal aos seres vivos? Ou aos seres humanos? Sim, mesmo lavados com água sanitária, os alimentos com agrotóxicos continuam contaminados. A higienização do alimento só é válida para a contaminação biológica que ocorre devido à presença de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, entre outros. Letra C. O que devemos fazer em caso de intoxicação por agrotóxicos? Buscar orientação médica para o tratamento adequado. Letra D. Que conselho você daria aos agricultores que usam defensores agrícolas em suas lavouras? Pense e responda, é com você. Questão 4 da página 124. Verifique se existem produtos orgânicos no supermercado ou na feira mais próxima de sua casa. A. Quais produtos orgânicos você encontrou? B. Qual é a aparência deles? Todas as respostas são pessoais. Quando possível, você vai levantar essa pesquisa e então descrever a sua resposta. Página 125, questão 5. Quais são os riscos e os prejuízos resultantes das queimadas? Erosão, morte de pequenos animais e seres vivos que moram no solo, eliminação dos nutrientes da terra, risco de que o fogo fuja do controle e invada outras áreas. Questão 6. Pesquise a respeito de ocorrência de queimadas em sua cidade e em seu estado. Qual é o período de maior incidência? Quais são as áreas mais atingidas? Como a população é afetada pelas queimadas? Esta resposta é pessoal. Pesquise. Questão 7. De que forma os agricultores podem substituir essa técnica de limpeza do solo? Bom, pode ser por meio de uso de enxadas, tratores e de aplicações de outras técnicas para a limpeza da área cultivável. Cuidando bem do solo, podemos garantir boas culturas para a alimentação, o conforto e a saúde de todas as pessoas. Eu quero desafiar você para esta atividade da página 126. Mini horta em garrafa PET. Eu vou fazer a minha e você? Eu gostaria que no final da unidade nós possamos compartilhar com os nossos colegas como ficou a nossa horta. Para isso, você precisa fazer. Então, faça, realize este desafio. Bons estudos e um beijo no seu coração!